Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas Miquelon, eu sou advogado integrante do Núcleo de Direito Civil e Consumidor aqui da Garrasta Azul e hoje o meu objetivo é falar um pouco para vocês sobre os problemas de juros bancários e mostrar quais as alternativas legais e jurídicas para esse problema. O Brasil, historicamente, é um país onde as taxas de juros são extremamente altas. Isso decorre de uma série de fatores, desde um banco central extremamente rígido em razão das graves crises econômicas que assolaram o Brasil nas décadas passadas, um direcionamento do crédito e uma colusão dos bancos, que muito colaboram para essa abusividade. No início dos anos 2000, o judiciário foi varrido por uma enxurrada de ações revisionais de juros bancários. Essa época, ela coincidiu com uma época em que havia uma discussão entre os juros moratórios e os juros remuneratórios. Com o advento da Constituição de 88, houve uma imposição em que os juros moratórios não poderiam ultrapassar o limite legal, qual seja 12% ao ano ou 1% ao mês. Então, a nossa Constituição impõe isso com relação aos juros moratórios. Durante esse período em que houve essa enxurrada de ações, havia uma discussão muito forte de que os juros remuneratórios, aqueles juros que são destinados à remuneração do empréstimo do dinheiro, a remuneração do banco, deveria ser limitada também aos juros moratórios, que são os juros pela mora, os juros pelo atraso no pagamento. Essa controvérsia gerou uma série de processos e ocasionou o atraso de muitas outras demandas, porque começou a realmente empilhar processos no judiciário. O Superior Tribunal de Justiça, uma das nossas cortes supremas, chamou a responsabilidade e decidiu: são abusivos todos aqueles juros que excedam a taxa média do mercado. O que é a taxa média do mercado? A taxa média do mercado é uma taxa divulgada mensalmente pelo Banco Central, em que há uma estatística. O Banco Central ele analisa todos os juros operados pelas instituições financeiras e faz uma média mensal para todas as categorias. Então, cada categoria, cada modalidade de financiamento tem uma taxa média de juros. Então, essa decisão lá do STJ determinou que são abusivos os juros remuneratórios, que ultrapassam essa taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central. Essa taxa média divulgada pelo Banco Central ela pode ter uma variação. Ela vai sempre respeitar a média das instituições. As instituições financeiras, elas exercem o seu juro remuneratório. Ela vai primeiro analisar a categoria de quem está financiando, do consumidor, se ele tem emprego fixo, se ele é um funcionário público, se ele possui bens em garantia. Então, todas essas questões elas são ponderadas no momento da concessão do crédito. Quanto maior a chance de decalote, maior é a taxa de juros. Mas, voltando, a taxa de juros ela não pode ser exacerbada a ponto de ultrapassar a taxa média da categoria. Exemplo muito prático é o exemplo dos servidores públicos. É um exemplo do servidor público do Executivo Federal, da União Federal. Esse servidor, diferente do trabalhador da iniciativa privada, ele possui algumas seguranças. Então, nada mais justo que esse consumidor tenha uma taxa mais atrativa do que as outras categorias. Um exemplo desses, então, que recentemente tivemos aqui no escritório, um funcionário do Executivo da União teve um problema. A taxa média para ele deveria ser entre 1,7% e 1,8%, que a taxa média a ser aplicada no contrato é a taxa média do Banco Central, exercida ou divulgada na data da assinatura do contrato. Então, a taxa que esse indivíduo pagava era uma taxa de 180% ao mês, enquanto o Banco Central ele impunha entre 1,7%, 1,8%, 1,9%. É quase 100 vezes o valor da taxa. Como é feito o procedimento? Tá? Esse consumidor ele vem até nós com um contrato, a gente realiza o cálculo projetando para o futuro o valor financiado com a taxa de juros correta, a taxa média do Bacen, divulgada pelo Banco Central. E esse valor total, calculado, projetando para o futuro, ele é abatido com o que o consumidor já pagou com os juros abusivos. Isso vai dar um resultado que é dividido pelo número de parcelas restantes. O resultado disso é muito significativo. E há casos em que há redução de até 95% da parcela. Então, é algo extremamente forte para o consumidor, com um impacto muito significativo no orçamento mensal do consumidor. Essa ação, quando é ajuizada, ação revisional de juro bancário, é feito esse cálculo. Quando o cálculo é realizado, chega-se a um valor denominado valor, a parcela incontroversa. É o valor efetivamente devido. Se o banco
ou a instituição financeira exercesse um juro correto. Essa parcela incontroversa, ela vai ser utilizada para quê? Para fazer o depósito, a consignação em juízo. Então, no momento em que ingressamos com a ação, que o consumidor ingressa em juízo pleiteando reaver esses juros, ele já indica a parcela que entende correta. Claro, de novo, respeitando a taxa média do Bacen, porque aqui nós não trabalhamos com aventuras jurídicas. A partir desse cálculo, se chega a um valor. Esse valor é consignado em juízo, pago em juízo e não mais ao banco. Nesse pedido de consignação, nós sempre tentamos uma determinação judicial para que o juiz oficie ou informe ao banco que o banco é proibido de efetuar qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de inscrição em cadastro de inadimplentes dessa pessoa que está pleiteando, porque essa pessoa não está inadimplente, ela apenas está pagando o valor correto, o valor incontroverso, o valor que deveria ser cobrado pelo banco, mas não está sendo em razão dos juros abusivos. Esse pedido ele é feito liminarmente, ele é feito antes do julgamento da demanda, antes da citação do banco. Então, apresentando o processo, nós vamos pedir que liminarmente, antes da citação do banco, antes de chamar o banco ao processo, o juiz já defira o pagamento mensal do valor incontroverso, que é um valor muito mais baixo do que o valor original da parcela, e que determine que o banco se abstenha de inscrever essa pessoa em qualquer órgão de proteção de crédito e se abstenha de exercer qualquer ato de cobrança. Essa decisão liminar ela é baseada em que, tecnicamente, ela se chama de tutela de urgência. Para a concessão dela deve haver dois requisitos muito simples: a alta probabilidade do direito, a verossimilhança da alegação, ou seja, demonstrar, juntando a taxa média do Bacen mensal e o contrato. Ali teremos a discrepância dos juros e é demonstrada a verossimilhança, a alta probabilidade do direito. Aliado a isso, o perigo da demora. O consumidor, muitas vezes, se essa liminar não for deferida, o consumidor vai pagar algo muito superior para a instituição financeira. E aí isso vai ter uma série de resultados nefastos para o orçamento do consumidor. Porque pagar uma taxa extremamente abusiva compromete e muito a própria subsistência do consumidor. Essa liminar, ao final, ela vai perdurar. Nós vamos tentar e temos êxito nisso. Ao final, demonstrando a abusividade, essa ação é julgada procedente e o juiz, ou os embargadores, ou ministros, dependendo na instância em que pormos fim à controvérsia, vão determinar a aplicação da taxa média do Bacen, no caso concreto. Então, será realizada uma liquidação dessa decisão. Serão apresentados todos os valores pagos no decorrer da demanda, seja com o deferimento da liminar ou sem o deferimento da liminar, e será feito um cálculo, uma liquidação desse contrato. Será apurado um valor. Muitas vezes, esse valor não é mais devido ao banco, e sim é o banco quem deve ao consumidor. Bom, ao final, então, apurados esses valores e constatando que quem deve é o banco, porque exerceu uma taxa de juros abusiva, ganhou muito mais do que precisava ganhar, o consumidor pagou muito mais do que precisava pagar, nasce o instituto da repetição de indébito. Ou seja, quem deve é o banco. E aí será pleiteado com o julgamento, esse pedido ele é apurado, ele se torna líquido. Então nós teremos, de fato, o valor pago a maior, além do necessário, e que deve ser devolvido ao consumidor. Muitas vezes esse valor ele pode ser cobrado até mesmo em dobro, que há previsão legal no Código de Defesa do Consumidor em que cobranças excessivas e cobranças ilegais ou que não foram requeridas pelo consumidor devem ser devolvidas em dobro. Lógico, essa matéria ela tem muita controvérsia ainda no judiciário, mas de fato há a possibilidade. O que é certo é que muitas vezes haverá a devolução de valores por parte de banco ao consumidor. Para não cair nessas armadilhas dos bancos, dos juros abusivos, estratosféricos, existe uma série de cuidados que o consumidor, mesmo leigo, pode adotar. Acessem o site do Bacen. Lá no site do Bacen, nós teremos a taxa média mensal divulgada. Então, é muito interessante vocês analisarem o contrato ou até mesmo perguntar para a instituição financeira qual a taxa exercida por você se eu assinar hoje. Eles vão me falar um valor, 5%. Acesse o site do Bacen, observa, lá vai ter exatamente a taxa para a sua categoria, seja um empréstimo consignado, seja para servidor público, beneficiário do INSS. Todas essas modalidades elas estão disponíveis no site do Banco Central. Acesse o site do Banco Central, analisa e aí vocês vão tirar as próprias conclusões. Lógico,
nós não vemos em terra arrasada. Existem inúmeras instituições financeiras que não exercem juros abusivos, mas também existem inúmeras que exercem juros extremamente abusivos. Aqui cabe uma observação. Também no site do Banco Central existe uma lista das instituições financeiras da primeira posição à última posição dos juros exercidos pela instituição. Então, no momento em que for contratar algum empréstimo, financiamento, enfim, qualquer operação de crédito, vale muito a pena e é muito interessante acessar o site, olhar para ver se essa instituição não é uma das campeãs dos juros, não é uma das últimas colocadas lá nos melhores juros. Outra coisa que é muito interessante também falar para vocês é com relação ao prazo do contrato. Nós temos que ter muita atenção, porque geralmente os contratos mais abusivos são os contratos mais curtos. No momento em que o consumidor constata a abusividade, já acabou o pagamento. Ou no momento em que há o ajuizamento da ação, pela morosidade do nosso judiciário, o consumidor pensa, 12 meses, foi efetuar o pagamento, não vou discutir isso 4 anos, 3 anos. Mas esses contratos tendem a ser os mais abusivos. Recentemente, nós tivemos um caso aqui no escritório, em que um consumidor, muito favorecido em razão da sua classe, deveria ter um juro muito menor, ele contraiu um empréstimo de R$5 mil. Ao final, esse consumidor ele estava pagando R$24 mil, praticamente 5 vezes o valor. Então, mesmo sendo um contrato curto, isso foi submetido ao juízo, mas muito provavelmente será julgada a repetição de INDEP e serão apurados valores devidos pelo banco ao consumidor, em razão dessa abusividade. Bom, dito isso, eu me despeço de todos. Nós temos uma série de assuntos para falar sobre essa questão bancária, que são muito interessantes, estão muito populares hoje em dia, mas serão objeto de novos vídeos, tá? Se sintam à vontade, só nos mandar o contrato para que a gente dê uma olhada. Nós estamos sempre à sua disposição. Forte abraço!